dia. Vou corrigir aqui mais algumas questões com vocês. Agora, da prova do ano passado, passo o programa 2018, que foi aplicado em 2019, porque é do segundo ano. Então, é a prova mais recente de todas. Vamos lá, de cara essa questãozinha aqui, que já dá um gráfico aqui pra gente, um pouquinho diferente. Parece um gráfico de função de segundo grau. Já já a gente fala sobre esse gráfico aqui na última questãozinha que a gente for fazer. Se eu não me engano é a 110. Já já a gente vai ver a questãozinha. Mas vamos lá. O gráfico apresentado mostra projeções para o tamanho da população brasileira. Em 2013, o IBGE previu um pico populacional em 2042. Então, beleza. Esse primeiro gráfico aqui, ó, que é a setinha preta, ó, em dúvida tem a legenda aqui embaixo. O ponto máximo aqui é em 2042. A ONU em 2017 e o IBGE em 2018 previram esse pico populacional em 2047. Beleza. Então, o que aconteceu? Fizeram uma previsão, passaram-se alguns anos, viram que essa previsão estava errada, foram lá, recalcularam e acharam agora o pico em 2047. E aí, é julgar os itens. E vamos ver o que as informações vão dar aqui pra gente. A maioria dessas questões não precisa fazer conta, o que é muito bom pra gente, porque é mais interpretação. Mas vamos lá que a gente tem que prestar atenção em algumas coisinhas. Questão 106. Segundo a projeção da ONU, em 60 anos, a população brasileira será aproximadamente igual à de 2020. Beleza. A projeção da ONU foi em 2017, então vai ser ali aproximadamente 2077. Vamos colocar que é mais ou menos aqui. Você passa aqui uma retinha só para você ter uma noção. Uma retinha um pouquinho torta, mas seria mais ou menos aqui a nossa população. E ele quer comparar com a população de 2020. A gente pode traçar aqui de novo uma retinha, que vai dar mais ou menos aqui. Se você passar uma linha na horizontal para comparar a população, olha que bonitão. Aproximadamente igual. Professor, não está perfeitamente igual. Peguei uma régua aqui, fiz e tal, dá um pouquinho de diferença. Tem problema? Claro que não. Ele coloca aproximadamente exatamente para você olhar no gráfico. Isso daqui é meio que um esboço, isso daqui é para você ter uma noção. Então, realmente está aproximadamente igual. Então, essa questãozinha aqui é certa. Nem precisamos fazer conta, só análise de gráfico. Questão 107. Essa questão aqui ela tem um pé lá na geografia. Ele fala assim, a atual população do Brasil, em torno de 210 milhões de pessoas, confirma a elevada taxa de povoamento do território brasileiro, o que faz do Brasil um dos 10 países mais povoados do mundo. Aqui tem que tomar um pouquinho de cuidado, é mais conceito de geografia mesmo. Mas pensa aqui comigo, ó, dá para a gente responder. O Brasil ele é mais ou menos isso daqui, quase um triângulo invertido. E aí você tem que tomar cuidado. Tem muita gente, tem 210 milhões de pessoas. Mas isso não quer dizer que a taxa de povoamento do território brasileiro é muito grande. Porque o que acontece? Tem muita gente no Sudeste, tem uma galerinha aqui no Centro-Oeste, principalmente aqui no DF. No Nordeste também tem um pessoal. Mas tem uma área que tem muita gente espaçada. Então, assim, ter muita gente e o território ser todo povoado não tem nada a ver. São dois conceitos diferentes. Então, essa questãozinha que ela está errada pela geografia mesmo. A questão 108 e 109 é muito de geografia. Mas a questão 109 está aqui. Vamos fazer a questão 109 também. As projeções do IBGE e da ONU indicam que a taxa de natalidade brasileira seguirá uma tendência de estabilidade a partir de 2050. Beleza, 2050 mais ou menos aqui. Em função da manutenção da taxa de fecundidade. Tá, o que acontece? De novo, está trabalhando com o conceito de geografia. Eu não vi que era tão geografia assim. Mas é puramente conceito de geografia. O que está acontecendo? A população aqui está caindo, certo? Isso daqui não está essencialmente ligado à taxa de fecundidade. Está ligado a quê? A relação de taxa de mortalidade e taxa de natalidade. Aqui simplesmente está dizendo que está morrendo mais gente do que nascendo. Não essencialmente está ligado com a manutenção da taxa de fecundidade. Pelo menos não tem essa informação aqui. Então, questãozinha errada, provavelmente. E agora sim, questão 110, essa questãozinha sim mais interessante para a gente.
essa questão ela é bem importante no sentido de que nunca tinha caído uma questão desse estilo. É a primeira vez, foge totalmente, se vocês pegarem as provas antigas, foge totalmente do estilo do PAS. É a questão que ela tem uma pegada um pouquinho diferente, mas é bom a gente saber isso daqui, mais para prevenir, porque vai que cair de novo, né? Nunca se sabe, então vamos trabalhar isso daqui, ó. Considerando que os quantitativos da população previsto para cada T pelo IBGE em 2013 e em 2018 sejam estimados respectivamente por tananã. Beleza. Primeira coisa, para cada T, provavelmente ele está falando para cada ano, que seria esse eixo aqui, o eixo T, o eixo dos anos. Então, o T vai representar o nosso tempo. Por primeira funçãozinha, P de T igual a vezes E elevado a menos M, parênteses T menos B ao quadrado. E, segunda funçãozinha, essa daqui, muito parecida, em que M, N, A, B, C e D são números reais positivos. Nesse caso, tananã, ele pede um monte de informação. Primeira informação, ele quer saber a relação de B e D. Segunda informação, de A mais C. Beleza, já a gente vai analisar isso daqui com um pouquinho mais de cuidado, mais específico, mas eu quero passar por um processo rapidinho aqui com vocês. Esse tipo de função é meio que um clássico do PAS. Cai muito esse tipo de função, porque ele tem mais ou menos esse formato. Ele vai te dar uma funçãozinha, vou fazer aqui bem grandão. E aí ele vai fazer isso daqui, ó. Ele vai colocar um elemento sozinho, sem nada nele. Vou colocar aqui de preto. Vou chamar de B, que não tem ali. B vezes alguma coisa. Essa coisa vai ter um exponencial. Eu vou chamar aqui de qualquer letrinha também, vou colocar o E, que ele também colocou. Isso daqui vai ter levado a alguma coisa, por exemplo, x. O E aqui é provavelmente o número de Euler. Isso, já que ele não especificou isso aqui é o número de Euler. Então vamos lá. O que acontece nesse tipo de questão? Como é que funciona esse tipo de função? A primeira coisa, esse primeiro númerozinho que ele está aqui, ó, ele é meio que a nossa referência. Ele é o nosso ponto inicial. Ele é de onde a nossa função está partindo. Eu vou chamar ele, vai ser o nosso númerozinho de base. Não tem um nome muito específico para isso, mas eu vou chamar ele, vai ser o nosso número base. E já a gente vai chegar onde que eu quero. E o segundo elemento aqui, eu vou chamar ele de taxa. Taxa de variação. Beleza? Vai ficar um pouquinho mais fácil de entender. Taxa de variação. Então, assim, o meu primeiro elemento, ele é meio que o meu valor inicial. Ele é de onde eu estou partindo. E aí eu vou ter uma taxa de variação que vai variar esse elemento. Então, esse elemento aqui, ele tem que ser alguma coisa bem importante quando a gente fala da função. Por quê? Porque ele vai ser modificado a partir da minha taxa de variação. Então, aqui, ó, vamos seguir para alguns exemplos. Deixa eu apagar isso daqui, agora que a gente já tem uma noçãozinha. E vamos pensar no exemplo assim. A minha base vai ser o númerozinho 100. E aí a minha taxa de variação, vou colocar de uma forma aqui um pouquinho mais simples. Eu vou colocar aquele assim. 7 elevado a x. A x não, né? T que eu coloquei ali. Então vai ser 7 elevado a t. Isso daqui, ó, de cara é uma funçãozinha exponencial crescente. Agora, analisa aqui comigo. O menor valor possível que eu posso ter, o menor valor não, né? Que seria o nosso valor mínimo de função, seria o meu 100, que é exatamente a minha base, é o meu valor principal. Isso daqui ele caracteriza como uma função crescente. Então, a gente vai começar no 100, e a partir disso, dependendo do valor do t, lembrando que t a gente está relacionando com o tempo, ele vai crescer o nosso valorzinho. Então, o meu 100 aqui é o meu ponto mínimo. Tá vendo que ele é um ponto essencial na nossa função, quando a gente vai interpretar a função? Então, 100 seria o meu valor mínimo. Por que ele é o meu valor mínimo? Porque a gente só está crescendo. Então, se ele está crescendo a partir daqui, com certeza esse daqui é o meu menor valor. Essa é a primeira situação. Agora, se liga como que essa questãozinha trabalha de um jeito um pouco diferente disso. Eu vou modificar aqui, eu vou usar essa mesma funçãozinha, só que eu vou modificar aquele valor ali em cima. Eu vou colocar menos, abre parênteses,
x ao quadrado, fecha parênteses. Beleza. Mudou um pouquinho? Mudou um pouquinho, mas ao mesmo tempo ele está fazendo uma mudança muito grande. O que acontece? Quando eu estou nessa situação aqui, ó, concorda comigo que x ao quadrado eu garanto que esse valor aqui sempre vai ser positivo? Porque independente do valor, por exemplo, menos 3 ao quadrado vai dar um resultado positivo. Porém, eu tenho um sinalzinho de negativo ali do lado de fora. Eu tenho esse sinalzinho de negativo aqui. Então, com certeza, independente do valor do x, toda a minha taxa de variação ela vai ter um expoente negativo. Portanto, a situação é um pouquinho diferente. A gente vai ter o nosso 100 vezes uma fração. Então, isso daqui só vai diminuir o meu valorzinho. Então, agora o meu 100 não é mais um ponto mínimo. Agora ele é um ponto máximo. Professor, como é que você tem certeza disso? Por causa do tipo da função. O tipo da função está indicando para mim que o expoente sempre vai ser negativo. Então, com certeza, o meu 100 vai estar lá no máximo e ele só vai cair o valorzinho. Ou para um lado ou para o outro. Mas, com certeza, o 100 ele é o meu valorzinho máximo, beleza? Eu sei que a gente perdeu bastante tempo com isso daqui, mas ó, com essas informações vai ficar muito mais fácil da gente jogar os itens. Essas são minhas duas funçõezinhas. Eu tenho aqui as minhas bases e eu tenho aqui as minhas taxas de variação. Beleza, primeira coisa, vamos dar uma analisada bem rapidinha nessa taxa de variação que já vai ficar um pouquinho mais fácil. E elevado a menos m vezes t menos b ao quadrado. Beleza. O ao quadrado está girando em torno só disso daqui. Então, a gente vai fazer essa continha, independente dos valores que tem aqui, e vai multiplicar por menos m. Então, se liga na situação. Lembra daquela segunda situação que a gente viu ali no exemplo? Que eu tinha feito assim, ó, bem simplesinho. Cara, é a mesma situação. A gente vai substituir um valorzinho e com certeza esse valor aqui, ó, ele vai dar negativo, o que vai fazer a minha funçãozinha tá decrescente em relação à minha base, beleza? Então, o A e o C, por esse fatorzinho aqui, com certeza são meus valores máximos. Então, o A está aqui em cima e o C está aqui em cima também. São esses valores aqui, são os valores de pico. Assim, não vai dar para a gente saber exatamente, mas dá para ter uma noçãozinha. Então, a gente vai falar que o A, ele é aproximadamente ali 229 tá em milhão. Tá em milhão. Vou colocar aqui 229 milhões. E aqui eu já posso afirmar também que o meu C é o valorzinho máximo ali. Também vamos chutar aqui um valor. Vai dar aproximadamente 233, acho que dá pra gente chutar ali mais ou menos, foi o pico. Beleza, tem meus dois valores. Ele quer saber, ó, A mais C. Então, é só a gente fazer esse processo de soma. 229 mais 233, joga na calculadora, você vai ver que A mais C vai dar aproximadamente 462. Que, ó, é maior que 450 milhões. Então, ó, a gente já pode eliminar a letra C e a letra D de cara. Ou vai ser a letra A ou vai ser a letra B. É bem legal a gente partir do mais fácil, porque se você não conseguir resolver o resto da questão, pelo menos você tem um parâmetro de chute aqui um pouquinho melhor. Então, ó, bem tranquilinho. Como a taxa de variação está puxando para baixo, a gente tem certeza que A e C são os nossos picos, são os nossos valores máximos. E por aproximação aqui, pelo gráfico mesmo, dá para a gente ter noção dos valores que eles vão representar para a gente, beleza? E o próximo, que é um pouquinho mais chato, é o A e o C. Ou A e o C, desculpa. É o B e o D. O B e o D eles estão bem aqui, ó. O B está aqui e o D está aqui. Lembrando que esse daqui é o primeiro gráfico e esse daqui é o segundo gráfico. Por incrível que pareça, é fácil, não é nada muito difícil. O M e o N não vão importar para a gente. Independente do valor de M e de N, isso daqui não é importante. O T é a minha variável. E lembra que o T, no decorrer dos anos, a gente quer saber a população, por exemplo.
Se eu quiser saber a população em 2050, provavelmente eu ia pegar esse T e substituir por 2050. Pô, mas se esse T aqui é o nosso ano, o B e o D, eles também têm que ser alguma coisa envolvendo o ano. E aí pensa comigo, se eu quero saber, sei lá, a população em 2050, eu tenho que saber quantos anos se passaram em relação à minha data inicial. Por exemplo, nesse caso, a minha data inicial era 2013. E aí eu vou fazer 2050 menos 2013 para saber quantos anos se passaram. Faz todo sentido. Então, o B e o D, ele representa exatamente o ano. Então, meu B, com certeza, representa 2013, que é o ano que eles fizeram aquele gráfico, e o meu D, ele vai representar 2018, que é a minha segunda continha. E aí, ó, é só a gente prestar atenção aqui nas nossas continhas. Ele faz assim, B menos D, 2013 menos 2018, daria menos 5. Então, a letra A não é. E aí, D menos B, 2018 menos 2013, igual a 5. Então, obrigatoriamente, tem que ser a nossa letra B. Essa questãozinha foge totalmente dos parâmetros do passo. Que nem eu falei, se você pegar, sei lá, as 10 últimas provas, você não vai encontrar nada parecido com isso. É uma análise bem profunda do tipo de fórmula, de como que ela funciona, o que significa cada um dos termos. Continha praticamente não tem. É basicamente a análise disso daqui, beleza? E nesse videozinho aqui tá bom, já tem bastante coisa. E é isso.